Vamos dar início aqui à nossa série de vídeos sobre a convenção dos comerciários. No último vídeo, né, nós fomos até o adicional de quebra de caixa, a gratificação de quebra de caixa. Hoje nós vamos continuar com o adicional de horas extras. Vou colocar aqui na tela para vocês, certo? Vamos lá. Adicional de hora extra. Acredito que muitas pessoas sabem o que é adicional de hora extra, mas eu vou repetir mesmo assim, porque o objetivo desse vídeo é deixar o trabalhador ciente de tudo a que ele tem direito. Então, a jornada normal de trabalho para a categoria do comércio é de 44 horas, certo? 44 horas. Mas essa jornada ela pode ser reduzida a depender das condições ali do local, a depender da dinâmica de trabalho, sabe? Então, essa jornada ela pode ser reduzida se tiver acordo coletivo, convenção coletiva reduzindo, mas aqui nós vamos tratar da jornada de 44 horas semanais, 220 horas mensais, certo? Como é que a gente faz o cálculo da hora extra? Primeiro, você tem que saber qual é a sua jornada mensal. Se a sua jornada é 220, o que é que você faz? Você vai pegar o seu salário, tá? O seu salário e você vai dividir por 220. Aí você vai achar o valor da hora. Só que você tem que prestar atenção. Por quê? Porque às vezes o seu salário, certo? Que tem que ser levado em consideração para o cálculo, não é só o salário base, não é só o piso, tá? Existe uma diferença entre salário e remuneração, que ela está nos livros aí. Muita gente diz salário é só o que está na carteira, remuneração é o conjunto. Quando a gente trata de hora extra, você tem que saber o que é salarial, o que é indenizatório. Por quê? Porque o que é salarial normalmente vai ser utilizado como base de cálculo de hora extra, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha na farmácia e a farmácia fecha de meia-noite. Ela pega o turno do fechamento. Essa pessoa vai ter direito a receber adicional noturno, do horário das 10 à meia-noite. Esse adicional noturno, ele tem que ser utilizado para fazer o cálculo da hora extra. Tá? Então, esse cálculo é sempre bom você consultar um advogado, é sempre bom você consultar um profissional para dizer, olha, eu trabalho dessa forma, eu recebo isso, se você tivesse um contra-cheque, melhor ainda. Então, ele vai fazer ali o cálculo e vai dizer o que é salarial, quanto deveria ser suas horas extras. Depois que você encontrar o valor base da sua hora, levando em consideração o que é salarial, aí você aplica esse percentual aqui, 60%, certo? Incidindo o percentual sobre o valor da hora normal do salário base do trabalhador. Aqui diz sobre o valor da hora normal do salário base, mas pela lei não é isso, é pelo que for salarial, certo? A convenção coletiva ela não pode reduzir isso. Simples assim. O cálculo bem simples. Achou o valor da hora, você pega essa hora, vai multiplicar por 1,60, tá? 1,60. É assim que se faz. Então, o adicional de hora extra previsto na Constituição é 50%, no mínimo 50%, tá? Para a categoria de comerciário, no mínimo 60%. Se a empresa quiser pagar 80%, ela paga. O dinheiro é do patrão, ele faz o que ele quer, esse ponto. Mas ele não pode pagar menos de 60%, tem que ser no mínimo 60%, tá? Vamos ler aqui essa outra cláusula, que ela é até um pouco complicada. Comissões. Cláusula 12ª. Fórmula de cálculo dos reflexos dos empregados comissionistas. Os empregados que recebem comissões sobre vendas de produtos e serviços, sejam eles comissionistas puros ou comissionistas mistos, serão regidos pelos seguintes dispositivos. Primeira coisa, o que é o empregado comissionista puro? O empregado comissionista puro é o que recebe só comissão. Simples assim. Como é que a lei faz? A lei chega e diz: você tem que receber no mínimo o salário mínimo. No caso aqui, o salário mínimo é o salário base da categoria. Então, se uma empresa pega e coloca o empregado para trabalhar vendendo, no final do mês, ele vai receber no mínimo o salário base da categoria, mesmo se ele não vender nada.
ele vai receber o salário base da categoria, certo? Se a empresa chegar e disser assim, a comissão é 1% das vendas, se ele não vender nada, ele recebe salário mínimo. Se ele vender R$ 1 milhão, certo? Aí ele vai receber 1% desse R$ 1 milhão, tá? Então, isso é o comissionista puro. Ele recebe só comissão, sendo garantido o salário mínimo, certo? Já o comissionista misto, acho que dá para vocês deduzirem pelo que eu falei, né? O comissionista misto que está aqui, certo? É aquele que recebe salário mais comissão, tá? Então o empregado ele vai receber salário normal, só que todo mês ele recebe algo a mais das comissões de venda, do que for. É o comissionista misto, certo? Tem essa diferença. Para os empregados que recebem por comissões sobre a venda de produtos e serviços, a média dessas comissões será encontrada para todos os efeitos legais, com base nas 8 maiores comissões percebidas nos últimos 12 meses. A mesma média para os trabalhadores que tiverem menos de um ano e mais de 6 meses, e quando o comerciário não tiver mais de 8 meses de trabalho na empresa, proporcional aos meses trabalhados, certo? A mesma média para os trabalhadores que tiverem menos de um ano e mais de 6 meses, e quando o comerciário não tiver mais de 6 meses trabalhado na empresa, proporcional aos meses de trabalho. Basicamente aqui é o seguinte, você pega, certo? Os últimos 8 maiores salários. Tem aí um ano de trabalho na empresa, pega os 8 maiores salários e tira uma média, certo? Tira uma média. Essa média de salário ela vai ser utilizada para o cálculo das parcelas, né, contratuais, rescisórias e tudo mais, como se aquilo fosse o salário dele. Por quê? Porque o empregado que recebe comissão ele tem uma remuneração variável, então tem que pegar a média, tá? Se o empregado tiver menos de 8 meses, aí pega os 8 meses de comissão dele e faz a média. Aos empregados que recebem exclusivamente por comissões, fica assegurado o piso salarial estabelecido na cláusula terceira e seus parágrafos, caso o valor das comissões do repouso semanal remunerado seja inferior ao piso, é o que eu disse para vocês. O empregado tem que receber pelo menos o valor da comissão. Os empregados comissionistas terão direito ao pagamento do repouso remunerado com base no cálculo da sua comissão mensal, dividida esta pelos dias úteis em que haja trabalhado e multiplicado pelos dias referidos, domingos e feriados. Por que isso, minha gente? Porque a remuneração, certo? O repouso semanal remunerado, ele já está incluído no salário, certo? Se você recebe, você pode observar seu contra-cheque, vai estar lá a referência 30 dias de trabalho. Mas você não trabalha 30, pelo menos não é para trabalhar. Por quê? Porque você tem que ter pelo menos uma folga na semana, tá? Só que o dia de descanso, ele é remunerado. A pessoa que recebe comissão, ela tem que pegar a comissão, achar esse valor do salário. Depois que ela achar esse valor do salário, da média, aí se faz um cálculo para encontrar o valor de um dia de trabalho. E achando o valor de um dia de trabalho, é pago os dias correspondentes ao repouso semanal remunerado. Certo? Então, o empregado que ele recebe comissão sempre vai ter um reflexo da comissão no repouso semanal remunerado. Isso tem que vir no contra-cheque, tem que vir bem descrito no contra-cheque, certo? Em caso de trabalho extraordinário, os empregados comissionistas perceberão, além das comissões, exclusivamente o adicional de 60% contemplado na cláusula 11ª, em decorrência das horas serodiamente laboradas, né? Significa algo que aparece fora do tempo, que é considerado normal ou próprio. Por exemplo, aderir serodiamente a um projeto. Quando a pessoa recebe comissão, ela recebe comissão para trabalhar 44 horas. Se ela trabalha mais horas, então tem que achar o valor da hora para poder fazer o cálculo da hora extra, não é isso que eu expliquei para vocês. O empregado que é comissionista puro, ele não recebe o valor da hora. Por quê? Porque ela é considerada já remunerada dentro das comissões. Ele recebe apenas o adicional de 60%. Certo? Ele recebe apenas o adicional de 60%. Você vai precisar de um advogado para fazer esse cálculo. Ele não é simples, não é qualquer pessoa que faz. Certo? Já o empregado que ele é comissionista misto,
Existe uma súmula do TST sobre isso. O empregado que é comissionista misto, ele recebe aqui dois tipos. Tem que fazer dois cálculos. Sobre o valor das horas, certo? Ele, levando em consideração apenas o salário base, ele recebe a hora mais o adicional. Já levando em consideração só as comissões, ele recebe apenas o adicional. O cálculo é ainda mais complicado, certo? Mas basicamente o que essa cláusula diz aqui para você, empregado do comércio, é: se você recebe comissão, a sua remuneração é diferente. E o cálculo é diferente. Por que se faz essa média? Porque quando o empregado é demitido, tem que ter uma base para fazer o cálculo de aviso prévio, para fazer o cálculo de 10º salário proporcional, para fazer o cálculo de férias proporcionais, certo? Quando o empregado é demitido. Então tem que achar essa média para poder achar o salário base do empregado, certo? Aqui eu vou tratar apenas dessa outra cláusula porque eu vou gastar um tempo aqui e depois nós vamos passar para a seguinte no outro vídeo. Cláusula 13ª, faculdade de instituição de prêmios. Olha só. Fica facultado às empresas estabelecer prêmios por produtividade aos seus empregados, considerando o desempenho de metas estabelecidas pelo empregador, nos termos do artigo 457, parágrafo 4º da CLT. O prêmio por produtividade ou desempenho pessoal poderá ser pago mensalmente, desde que cumpridos os requisitos e determinação estabelecida pela empresa, não importando em caráter salarial, ou seja, não integra a remuneração do empregado, não se incorpora ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista previdenciário nos termos do artigo 457 para a segunda CLT. É aqui que o bicho pega. Por quê? Porque as empresas se aproveitam dessa mudança legislativa para lesar o empregado. Antes o empregado recebia 1% de comissão, por exemplo, certo? Todo mês estava ali comissão, a comissão ela incide sobre tudo, né? Tem a natureza salarial, então tanto melhora para o empregado porque vai servir de base para férias, 13º, aviso prévio, FGTS, como vai ser ruim para a empresa porque vai pagar mais imposto, tá? A empresa chega e diz: não, a partir de agora você não vai receber só comissão, você vai receber prêmio. Institui prêmio. Qual o problema? Reduz a comissão. Reduz a comissão. Sendo que o empregado passa a ganhar prêmio pelo mesmo serviço que ele fazia. Ele simplesmente não teve nenhuma diferença de trabalho. Ele continuou tendo a média de vendas, por exemplo, o empregado que vende ali para uma indústria 900, 800 mil no mês, ele continua mantendo a mesma média de venda. Ele não mudou. Ele não tem nenhum desempenho extraordinário. Ele não tem nada diferente. Mas a empresa simplesmente começa a pagar prêmio. E cada vez começa a aumentar o valor do prêmio. Por quê? Porque quando ela aumenta o valor do prêmio, ela diminui ela diminui as parcelas contratuais que o empregado tem direito, né? Porque não tem reflexo em aviso prévio, não tem reflexo em férias, nada disso. E ela diminui o imposto que ela tem que pagar. Às custas de quem? Do empregado, se utilizando da lei. Então o empregado ele sempre tem que ficar bem atento para isso. Por quê? Porque tem que falar para o advogado. Tem que procurar um advogado. Se você recebe prêmio no seu contra-cheque e você saiu da empresa, é bom você procurar um advogado, porque eu tenho quase certeza que esse prêmio ele foi colocado lá para encobrir uma situação em que você deveria receber mais, certo? Tem que procurar. Por quê? Porque as empresas fazem isso para não pagar os direitos trabalhistas do empregado, certo? Para diminuir o dinheiro que o empregado tem para receber. E se você não quer deixar dinheiro na mesa, se você não quer deixar dinheiro na mão de quem já tem, você tem que procurar um advogado para buscar os seus direitos na justiça. É assim que funciona. Não tem para onde correr, certo? Então, prêmio é para ser pago por desempenho extraordinário. O empregado tem uma meta de vender R$1 milhão por mês. O empregado de uma distribuidora de autopeça, por exemplo, que vende peças caríssimas, né? Ele tem uma meta de vender R$1 milhão por mês e ele todo mês ele chega a bater essa meta, 1 milhão, certo? Então passa ali, vende 1.100.000, 1.200.000 e tal, e ele vai ganhando a comissão dele. Só que a empresa vai colocar um prêmio. Se você vender 4 milhões, você vai ter um prêmio de, vamos botar aí, R$10.000. Se você vender 4 milhões. Aí o empregado vai em um mês,
ele chega e bate esses 4 milhões. A empresa paga o prêmio a ele, esse prêmio não tem encargo trabalhista. Por quê? Porque esse prêmio ele está desvinculado a uma situação habitual, ao normal que o empregado faz. Supõe-se que o empregado, para vender 4 milhões, ele trabalhou mais. Ele vendeu mais. Ele teve um desempenho superior aos outros. Não vai ser todo empregado que vai vender 4 milhões naquele mês, por exemplo. Só que se você pegar as empresas hoje em dia, o que elas colocam? Colocam prêmio para todo mundo. Eu já vi uma situação uma vez que o empregado recebia ali mês a mês, depois passou o ano, a empresa diminuiu a comissão dele na metade e passou a pagar num cartão de premiação. E aí, como é que fica? FGTS mais baixo, porque no contra-cheque o que ela vai declarar? O que ela vai mandar como salário e contribuição? Ela vai mandar o valor da comissão dele pela metade, né? Do salário dele pela metade, da remuneração pela metade. Como é que fica para a aposentadoria depois? Então você tem que ficar bem atento para isso. As empresas, depois de 2017, as empresas passaram a pagar prêmios de todo jeito. De todo jeito. O empregado que não vai atrás perde dinheiro. Por quê? Porque esses prêmios, na verdade, são comissões. São prêmios que são instituídos para o normal, para o empregado fazer por mês o que normalmente faz. É errado, certo? A empresa não pode fazer isso. A convenção aqui coloca uma faculdade para a empresa pagar mensalmente, mas está aqui, ó, o prêmio por produtividade do desempenho pessoal, certo? Então, assim, tem que ter uns critérios bem objetivos e dizer assim, pago se o empregado bater tanto. E esse tanto não é algo que ele bate todo mês, é algo extraordinário. Aí se o empregado todo mês conseguir aquilo ali, cabe à empresa ver o que fazer, né? Ou aumenta ali o critério para premiação, ou não. Mas não pode simplesmente pagar prêmio de todo jeito. Se você recebe prêmio no seu contra-cheque, consulte um advogado, porque pode ser que isso seja uma fraude para diminuir o dinheiro que você deveria receber, certo? Compartilhe esse vídeo com quem precisa dessa informação. Curte, sugira temas também, é importante para que eu possa produzir aqui mais conteúdos para vocês, se vocês sugiram temas nos comentários. Só assim nós vamos conseguir continuar com esse trabalho, né? Então, vamos seguir para o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos tratar aqui vamos começar na cláusula 14ª, participação nos lucros ou resultados, tá? Até o próximo vídeo.